Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não deva descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Aleluia. A responsabilidade é individual de cada um. Por mais que nós queiramos que todos sejam salvos, por mais que nós desejemos que a nossa família seja salva, que os nossos filhos sejam salvos, que as pessoas que nós amamos sejam salvos, a verdade que dói é que a responsabilidade é individual de cada um. Deus deixou livre-arbítrio para o homem e para a mulher definir o seu destino final. Aleluia! E por mais que nós tentemos, muitas vezes a gente não vai conseguir. E às vezes, nosso pior defeito pode ser também a nossa melhor qualidade, né? Às vezes a gente costuma cobrar muito de nós mesmos, porque nós queríamos que as coisas fossem diferentes. Se dependesse de mim, se dependesse de Jesus Cristo, as coisas seriam diferentes. Mas muitas vezes a nossa qualidade é o nosso pior defeito, né? Jesus Cristo fala que se dependesse dele, ele juntaria o povo de Israel como pintinhos debaixo de suas asas e os protegeria e os livraria de todo o mal. Mas ele não dependia, porque o povo, na verdade, estava expulsando Jesus do meio deles. Muitas vezes nós expulsamos Jesus do meio de nós, com as nossas atitudes, com o ambiente em que nós estamos. E a palavra que Deus me deu nessa noite é uma palavra de reflexão. Você não pode querer se culpar se as coisas não estiverem dando certo da maneira que você programou, da maneira que você planejou, porque nem tudo depende de você. Nem tudo depende nem de Jesus Cristo. Porque o desejo de Jesus Cristo era que todos fossem salvos. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz que o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Esse era o desejo de Jesus Cristo. Mas nem todos, nem da sua própria casa, Jesus pôde salvar. A palavra do Senhor diz que certa vez Jesus Cristo estava pregando o Evangelho num determinado lugar e lhe falaram: Mestre, a sua família está aí fora. E Jesus responde: quem é minha família? Quem é meu pai? Quem é meus irmãos? Quem é minha mãe? E ele mesmo respondeu: eu te digo, a minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aleluia! Porque nem os da sua própria casa Jesus alcançou a todos. A palavra do Senhor diz que ele era rejeitado pelos seus irmãos e desacreditado pelos seus vizinhos e amigos. E qual era o defeito de Jesus Cristo? Às vezes a gente fica perguntando, né? A palavra do Senhor diz que Jesus não teve defeito algum.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim ele foi rejeitado. Mesmo assim, ele até hoje, nos dias atuais, ele é rejeitado por muitos. E Deus me fez lembrar, quando eu estava orando agora há pouco, de Moisés, um grande líder, escreveu o Pentateuco, super reconhecido e respeitado por todo Israel, um grande líder, Moisés. E ele tinha um defeito. E a palavra do Senhor, engraçado, né? Por isso que eu disse que a sua pior qualidade pode também ser, a sua melhor qualidade pode também ser o seu defeito. Porque isso foi o que o Senhor me revelou agora há pouco. Moisés é conhecido como o homem mais manso, o homem mais manso que houve sobre a terra. Moisés era um homem manso, mas a sua mansidão era o seu defeito. Ele precisou de pedir ajuda para Deus, para que Arão pudesse falar por ele, que Arão pudesse ser a sua boca. Por quê? Porque às vezes quando a gente é muito calmo, quando a gente é muito manso, como a gente passa muito a mão, a gente não é respeitado, a gente não é ouvido. E aí muitas vezes isso pode vir entristecer e pode vir enfraquecer. Só que você não pode se esquecer, que é o tema dessa mensagem dessa noite, que a responsabilidade, ela é individual. A palavra do Senhor diz bem claramente aqui no livro de Lucas: quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. A salvação, ela é individual. Você responde pela sua vida. Aleluia. Eu respondo pela minha vida. Você não pode ser julgado pelas atitudes do seu marido. Você não pode ser julgada pelas atitudes do seu filho. Você não pode ser julgada pelas atitudes dos seus irmãos. E nem julgar a si mesmo. Porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e Ele voltará para buscar a sua igreja, Ele vai procurar por você. Ele vai procurar por mim. Aleluia. E Ele vai saber separar o joio do trigo. Ele vai saber separar as pessoas. 2 estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Quem vai julgar a sua vida é Deus. Por isso você deve cada vez mais se preocupar com a sua vida. Aqui eu li o texto aonde Ló e a sua família foi avisado sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Ló escapou, os seus filhos escaparam, mas a sua mulher olhou para trás. Aleluia! A sua mulher, a palavra do Senhor diz aqui nesse texto, lembre-se da mulher de Ló. Ela olhou para trás. Ela recebeu a mesma mensagem que Ló recebeu. Ela foi avisada da mesma maneira que Ló foi avisado. Só que ela ficou para trás. Ela não foi salva. Não te desanime. Se o seu familiar ouvir a mesma mensagem de salvação que você, ouvir os mesmos princípios, for ensinado na mesma base bíblica que você ensine a palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí depois você vê atitudes que não condizem com os ensinamentos cristãos, que não condizem com a palavra de Deus. Não se martirize. Eu sei que dói, eu sei que é triste, porque é desejo do nosso coração que todos sejam salvos. Aleluia! É desejo até de Jesus Cristo que todos sejam salvos. Mas Jesus Cristo,
não pôde salvar a todos, nem mesmo os da sua própria família. E ele disse: quem é minha família? Aqueles que fazem a vontade do Senhor. Porque na nossa caminhada, na nossa jornada, mesmo tendo a mesma base bíblica que você, mesmo tendo o mesmo conhecimento que você, muitos dos seus vão ficar para trás. Isso dói, eu sei, é triste, eu sei, mas lembre-se da mulher de Ló. Ela ficou para trás, mas Ló seguiu vivo. Aleluia! Ló seguiu vivo com a sua descendência. Não fique você para trás, porque um familiar seu está ficando para trás. Não desista de seguir a Jesus Cristo, porque você está sozinho. Porque você é o único da sua família que está lutando pela causa de Cristo. Não desanime. A palavra do Senhor diz que a intercessão de um justo pode muito em seus efeitos. Eu tenho certeza que enquanto não houver a destruição, para a mulher de Ló não teve mais jeito, porque houve a destruição e ela não escapou. Mas para o seu familiar, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, ainda poderá haver uma saída. Continue orando, continue intercedendo, continue colocando nos pés do Senhor, mas acima de tudo, se preocupa com a sua salvação. Acima de tudo, se preocupa em fazer a vontade de Deus sobre a tua vida. Lembre-se, a responsabilidade ela é individual. Ló não salvou a sua esposa, mas salvou seus filhos. Tenha certeza que vai ter fruto do seu trabalho. Tenha certeza que Deus vai abençoar a tua fé. Tenha certeza que Deus vai honrar a esperança que você tem em Cristo. Aleluia! Mesmo que seja apenas salvando você mesmo. Um estarão no campo, dois estarão no campo, um será levado e outro será deixado. A salvação, ela é individual. Eu estou lembrando de um caso que aconteceu comigo há muitos anos atrás, né? Eu sempre costumo contar isso. Uma pessoa uma vez me convidou para ir no Habib's tomar um lanche, que precisava muito falar comigo. E aí essa pessoa começou a dizer para mim, na igreja que eu frequentava na época: tá vendo? Eu descobri que o diácono é isso, que o pastor é aquilo, que não sei o quê. E começou a falar mal da igreja. Começou só a falar mal de pessoas que eu conhecia, alguns eram líderes na igreja, né? E falava: tá vendo? Eu tenho razão. Você é boba, você é trouxa, alguma coisa do tipo. E eu só dava glória a Deus, eu só dava glória a Deus. Aí a pessoa parou, olhou para minha cara: você não tá ouvindo o que eu tô dizendo? Você tá indo para essa igreja e lá todo mundo fazendo coisas erradas e etc. Todo mundo generalizando, mas na ótica daquela pessoa, está tendo atitudes erradas perante o Senhor. Você não tá ouvindo o que eu tô dizendo? E para a glória do Senhor, né? Eu estava dizendo glória a Deus, glória a Deus. E eu disse: glória a Deus. Eu ouvi o que você está dizendo. Glória a Deus que a salvação ela é individual. Eu vou responder pela minha vida, não pela deles. Aleluia. Eu vou responder pela minha vida. Não vou responder pela vida da minha filha, não vou responder pela vida dos meus familiares. Eu vou responder, inclusive, aliás, complementando aqui, né? Eu não vou responder nem para você ou para qualquer pessoa que esteja me ouvindo. Eu vou responder perante a face de Deus. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus virá. Aleluia. E haverá grande destruição. Mas ele vai saber quem ele vai levar. Dois estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. O que importa é que eu seja levada e que você não seja como a mulher de Ló e fique para trás. Seja levado junto, porque essa decisão não pertence a mim, mas pertence a você. Se você sentir no seu coração hoje, entrega a sua vida para Jesus.
Pare de olhar para as pessoas que fazem as coisas erradas ou deixam de fazer as coisas certas. Para de olhar para o erro dos outros. Começa a olhar para a sua vida. Começa a se preocupar com a sua salvação. Faça a sua parte. Aleluia. Pregue Jesus Cristo. Aceite, primeira coisa, né? Se arrependa dos seus pecados. Você tem que estar sempre se arrependendo dos seus pecados, né? Uma certa vez eu estava orando, né, habitualmente, né? E o Senhor falou no meu coração: você não esqueceu de nada? Você não pede mais perdão, não? E eu pensei assim, né? Nossa, perdi perdão do quê, né? Aí só de pensar nisso eu já pensei, já preciso pedir perdão, né? Porque a palavra do Senhor diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. E quando a gente se acha muito justo, a gente já está pecando. Porque aí pode nascer orgulho, pode nascer separação, né? Querer achar que é melhor do que os outros. Lembre-se, você é pecador, eu sou pecadora, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas a palavra do Senhor também nos diz: se confessarmos os nossos pecados para Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. E quem faz isso é Jesus. Aleluia. Quem tem o poder para perdoar é Deus. Quem tem o poder para salvar é Jesus Cristo. Não se importa com a opinião de ninguém. Se importe com a opinião de Deus a teu respeito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se importa em consagrar a sua vida na presença de Deus. Se a gente for olhar para os lados, a palavra do Senhor diz aqui muito fortemente: lembre-se da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Ela olhou para trás. Ela olhou para os outros. Se você olhar para os outros, se você olhar talvez até para mim mesmo, você vai pecar, porque eu sou humana, eu sou falha. A maioria dos pastores, homens, mulheres, seja quem for, bispo, apóstolo, é falho. Todos têm pecado, todos têm falha. Mas a diferença é que estão seguindo a Jesus Cristo. E se você confessa os seus pecados para o Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. E no dia que Jesus Cristo voltar, Ele vai saber separar o joio do trigo. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Meu irmão, nessa noite, se preocupa em que você não fique. Se preocupe que você não seja deixado para trás. Não olhe para trás. Não seja como a mulher de Ló. Siga Jesus Cristo. Aleluia. Ele veio para salvar a tua vida. Ele veio para salvar a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou tocar um louvor. Fique com Deus.